Boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSU, que a gente sempre leva ao ar às segundas-feiras, 20 horas da noite. Hoje nós voltamos ao tema da geopolítica mundial, tendo em vista os últimos acontecimentos entre Irã e Israel, que dão uma escalada importante, nos conflitos que já vinham ocorrendo e mudando bastante a geopolítica mundial. Nós temos, agora, muito recentemente, tivemos a, o ataque feito por Israel à embaixada do, do Irã em Damasco, com a morte de algumas pessoas importantes, inclusive das Forças Armadas de, do Irã. Tivemos uma resposta forte, mas sem consequências muito importantes, né? Uma resposta do Irã sobre Israel, todos acompanharam isso, porque foi bastante noticiado pela imprensa, com drones e mísseis. Há controvérsias sobre se os mísseis, se alguns dos mísseis chegaram ou não a atingir alvos em território israelense. Tivemos já uma nova retaliação, um novo movimento sobre de Israel sobre o Irã, ou seja, nós temos um quadro ali bastante complexo que vem na esteira de um processo que se agravou bastante no conflito em Gaza, né, com um conjunto grande de, de mortes, um processo que se pode caracterizar exatamente como genocídio, já gravitando aí em torno de 33, 34 mil mortos no território de Gaza, ao mesmo tempo em que se agrava a situação no conflito em território ucraniano, agora com a aprovação do, do fornecimento de uma ajuda pelos Estados Unidos da ordem de 60 bilhões de dólares à Ucrânia, ao mesmo tempo se escala na direção de, de ampliação de um conflito que tem, na verdade, por centro, questões de ordem geopolítica e econômica é, com a China. Temos aqui na América do Sul, particularmente na Argentina, uma maior presença de bases militares é, americanas. Enfim, o quadro geopolítico mundial é um quadro em enorme efervescência. Nós vamos tentar aprofundar um pouco esse debate hoje com o apoio de duas pessoas que são muito estudiosas do tema da geopolítica, o Costas Exixos, que tem origem argentina, mas de descendência grega, e vive na Grécia, vive em Atenas há muito tempo, foi vice-ministro de Defesa da Grécia durante o primeiro governo Siriza, em 2015, co-presidente do grupo de trabalho, foi, né, co-presidente do grupo de trabalho ministerial greco-russo, foi deputado em seu país e também é um ativista bastante importante da, da vida europeia, né? Um grande conhecedor da situação europeia. E teremos conosco também o Augusto Teixeira, que é professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, foi pesquisador na linha de Geopolítica e Estratégia Militares no Centro de Estudos Estratégicos do Exército e atualmente é pesquisador do projeto CAPES Procad de Defesa sobre mísseis e foguetes na defesa nacional. Eu vou solicitar, para a gente dar início ao trabalho, que o Vicente Trevas faça as honras da casa, mas antes disso, vou solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto AMSUR, e
que deem o seu like para amplificar a nossa penetração e que, em tendo interesse em acompanhar futuras atividades nossas, que cliquem também sobre o sininho. É, Antes de passar para o Vicente, mais uma questão que eu acho que é importante. Os diálogos ANSUS são sempre desenvolvidos com duas parcerias importantes. Uma parceria é o Fórum 21, é, e, e a outra é o portal Rede Resistência Democrática. Então, Vicente, com você, por favor. Obrigado, Gredado. Muito boa noite. E em outros horários, aqueles que vão assistir posteriormente, a todos vocês aqui presentes. E um agradecimento especial aos nossos convidados, né? Muchas gracias, Costas, por sua disponibilidade para dialogar com nós outros, né? Você é para nós outros um parceiro muito importante, um interlocutor muito importante para uma reflexão estratégica sobre esta complexidade geopolítica que todos estamos vivenciando agora. Muito obrigado também ao Augusto Teixeira. Augusto Teixeira faz parte de uma nova geração de pensadores e pesquisadores que eu tenho muito orgulho e prazer de interagir, né? E está trazendo e produzindo estudos, reflexões sobre temas onde as esquerdas, o campo democrático tem muita pouca acumulação, tem muito pouca massa crítica, e eu acho, viu, Augusto, que você está nos ajudando bastante a acumular reflexões, informações sobre essas grandes questões, né? No começo do texto elaborado pelo Granado, de apresentação da sessão de hoje, o Granado faz um enunciado, né, que eu não sei se é afirmativo ou interrogativo, dizendo que que está sendo gerado um novo quadro geopolítico mundial a partir desses movimentos recentes. Então, a minha primeira indagação ao Costas e ao Augusto é se nós podemos expressar esse enunciado na forma interrogativa ou na forma afirmativa, né? E para justificar o texto do Granado, ele fez referências a situações recentes. Por exemplo, ficou evidente que tanto no ataque de legítima defesa, na resposta, na reação do Irã sobre Israel, houve uma concepção geopolítica dessa reação. Ou seja, era uma reação muito mais em forma não de uma retaliação militar em profundidade, mas mandando mensagens políticas e geopolíticas. Alguns analistas até afirmam que este jogo, esta movimentação, esta reação, esta ação de Irã, ela foi precedida de diálogos não só entre os parceiros da República do Irã, mas também de diálogos com agências estratégicas americanas, no qual a Central de Inteligência Americana, onde se dialogava sobre a legitimidade, mas os termos dessa reação. Evidentemente que isso nós não podemos confirmar, você entende, se trata de uma interpretação ou de um fato real, mas de toda maneira a reação do Irã ela foi modulada, né, politicamente, né, e portanto ela teve essa função de sinalizar, quer dizer, as ponderações do Irã daqui para frente. Por outro lado, a própria resposta militar de Israel pode ser enquadrada nesse mesmo vetor, né?
há rumores, há relatos de que isso dividiu o próprio dito gabinete de guerra, e certamente houve movimentações, você entende, explícitas e verbalizadas dos Estados Unidos e da própria Europa, que reafirmando sua solidariedade a Israel, pedia moderação, né? Então, a indagação é se tudo isso está configurando uma certa inflexão na conjuntura geopolítica mundial, né? Por outro lado, há desdobramentos. Informações recentes estão sinalizando o aumento da capacidade militar do próprio Israel, as entregas para os próximos meses de armamentos muito sofisticados, de última geração, por parte da Federação Russa, né? Agora, o Costas nos relata justamente esta reunião dos chanceleres e dos ministros da defesa, no sentido de reequipar no curto prazo a capacidade defensiva de Kiev, da Ucrânia, e então, portanto, estamos aqui bem acompanhados, tanto pelo Costas e pelo Augusto, para nos esclarecer e aportar luzes sobre as tendências que estão em curso, né? Então, com essas considerações, então, mais uma vez agradeço a presença de todos e passo a condução dos nossos trabalhos ao Granado. Muito obrigado, Granado. Eu que agradeço, Vicente. Bom, então, vamos direto aos nossos trabalhos. Eu vou passar a palavra, então, para o Costas Zircos. Costas, com você, por favor. Ok. Ok. Eh, yo creo que uno tiene que ver una realidad mundial geopolítica que no solamente tiene que ser vista por el punto militar o el punto de vista político. Estamos entrando en una nueva etapa en el siglo XXI de una nueva correlación de fuerzas mundiales que están creando un vacío especialmente en el mundo euroatlántico, un vacío geopolítico, un vacío económico, energético, cultural. Y al mismo tiempo yo creo que también será muy necesaria la palabra de Tadeu para que nos explique también lo que nosotros vivimos en Europa, que es el desmantelamiento de la diplomacia internacional. Ese desmantelamiento, esa destrucción metódica de la diplomacia internacional se nota en las guerras híbricas que vemos en los últimos tiempos. No solamente el bombardeo de una misión diplomática en Damasco, con 16 asesinados oficiales de Irán, pero también uno puede ver el ataque terrorista que tuvimos en Moscú, en una sala de teatro con cienes y cienes de asesinados, que también fue uso de eh, terroristas, que todavía uno puede sacar muchas cosas claras de lo que se está diciendo, pero seguramente es para tratar de oscurecer la imagen de la Federación Rusa en nivel mundial sobre la protección que tiene a sus ciudadanos. Así que yo creo que vamos a vivir un tiempo en el próximo futuro de un aumento de este tipo de ataques hibrídicos, ataques terroristas, donde se pierde mucho terreno en la diplomacia y en la conexión entre estados y también entre la política de los países y los estados. Esto también pasa al mismo tiempo donde tenemos muchos jefes de Estado en Europa, en Polonia, el primer ministro, en Lituania, en Estonia, en Italia, en Bruselas, con Josep Borrell y también con el señor Stoltenberg, el secretario general de la OTAN,
donde ya se habla abiertamente de que Europa puede vivir una guerra, una nueva guerra en su continente. Y esto no lo dice un periodista, no lo dice una persona tomando un café, lo dicen jefes de Estado que están tratando de preparar a la opinión pública de Europa de que tenemos que ceder más terreno a la militarización de la economía europea. Todo este cuadro con el último acto pasado en Estados Unidos, un acto legal donde más de 60 billones de dólares van a ser trasladados en armas y tecnología bélica a Ucrania, a Israel y a Taiwán, demuestran de que esta nueva etapa que está pasando en el mundo es una etapa extremadamente peligrosa para la humanidad. Eh, Termino estas pocas palabras para abrir un diálogo entre nosotros, compañeras y compañeros, es de que esto también está pasando al mismo tiempo en América Latina, como se mencionó, que Argentina será un nuevo territorio neocolonial, un nuevo territorio de la periferia militar y del dogma militar de Estados Unidos en América Latina. Y Argentina será, parece, el próximo cliente, el cual dará territorio nacional de parte de Argentina y cederlo a bases militares muy cerca de la Antártica, especialmente para tratar de disminuir una presencia económica y tecnológica de China, que es algo que quiere impedir Estados Unidos en su máximo poder, como lo ha dicho claramente la señora Richardson, la comandante del hemisferio del sur del ejército de Estados Unidos en la región. Yo creo que todo este panorama nos da la responsabilidad de que lo que estamos haciendo hoy se multiplique en muchos continentes, no solamente en un pensamiento, pero también en una práctica necesaria para reactivar movimientos de paz, movimientos antibélicos, movimientos antineocolonialistas, movimientos contra las guerras, donde los pueblos tienen que subir muchísimo en su participación social y política, algo que en Europa no pasa, porque lo van a ver el 9 de junio cuando vamos a tener las próximas elecciones europarlamentarias, donde la subida de la extrema derecha y de partidos neofascistas y neonazis será una subida muy grande, no solamente en porcentaje, pero también en los valores sociales, valores políticos, valores culturales, valores, entre comillas, valores prorracistas que en Europa ya están, son parte de una hegemonía política y cultural casi en toda la Unión Europea. Así que todo este cuadro político uno lo tiene que ver de todas las partes en las cuales se realiza para tratar de encontrar respuestas tácticas y estratégicas de todo el mundo progresista, de todo el mundo que quiere volver al diálogo con diferencias, con grandes problemas geopolíticos, pero también al mismo tiempo para impedir la multiplicación de guerras periféricas, no solamente en el Medio Oriente o quizás en Asia en el futuro inmediato, en Taiwán, etcétera. Tenemos que ver todo este cuadro mundial para pedir hasta la reforma de organizaciones mundiales como la ONU, las cuales han pasado al costado, han sido completamente desmanteladas en nivel práctico y en nivel de respuestas
prácticas para poder impedir el paso ofensivo de las guerras, que ya no son una teoría, pero son una metódica de Washington y de Bruselas también. Termino con estas pocas palabras. Muchas gracias, Costas. Yo, yo, yo creo que habrá muchas preguntas después a usted que ampliarán tu segunda ponencia. Bueno, passa entonces ao Augusto, vou falar português agora, Augusto O en Teixeira. portuñol, o en É, portuñol, si es posible. Augusto Teixeira, com você, por favor. Mais uma vez, boa noite e bom dia ou boa tarde para quem nos escutará no momento futuro. E obrigado mais uma vez pelo convite. É um privilégio poder me reunir com esse seleto grupo. A pergunta, a temática trazida pelos colegas é extremamente importante, mas, por outro lado, também muito nos preocupa, porque é um contexto de indefinição com uma característica muito distinta de momentos anteriores, que é a da plausibilidade do uso da força militar nas relações internacionais, não como algo excêntrico, como algo raro, mas como algo a cada dia mais normal, uma situação que talvez a estrutura das relações internacionais que vivemos no contexto pós-Guerra Fria possivelmente não está em condições de mitigar ou de resolver. Creio que isto ocorra numa conjuntura mais ampla, na verdade, numa mudança estrutural mais ampla, naquilo que a literatura vem chamando de emergência de um mundo multipolar ou policêntrico, uma mudança de ordem. Se nós considerarmos que aquele momento unipolar, pós-Guerra Fria, é um ponto fora da curva, um outlier, algo que é raro na história internacional, nós, de certa forma, lentamente e com as dores do parto, voltamos a um contexto, entre aspas, de normalidade, de competição entre grandes potências, áreas de influência, uso da força nas relações internacionais e o questionamento da força do direito como algo estruturante na limitação da força neste campo. É nesse sentido que conflitos como a guerra em Gaza, a disputa estratégica entre Israel e Irã, a crise ou as momentâneas crises envolvendo Taiwan e, por sua vez, esse conjunto de conflitos, eles se somam em tendências que são sobrepostas, sejam aquelas de natureza local e regional, históricas, como a disputa entre Rússia e Ucrânia em momentos de cooperação e conflito no decorrer da história, tal como no Oriente Médio, mas também são aproveitadas ou capturadas pela competição entre as grandes potências, mais notadamente dois jogos simultâneos, Estados Unidos e China, Estados Unidos e Rússia, com equilíbrios diferentes em distintas regiões, o que torna o cálculo estratégico muito mais difícil e muito mais complexo em virtude daquilo que se chama de a ascensão do resto, ou seja, a emergência de um sul global que começa a demandar voz, que começa a demandar poder de agenda, não apenas na reconfiguração das organizações internacionais, mas na mudança da agenda internacional em virtude dos seus objetivos, dos seus anseios. E, para fins de debate, questões nossas, Brasil e América do Sul, que me vêm à mente nesta questão. O primeiro é o que isto tem a ver com o Brasil. O que esta realidade internacional, que nos parece distante, uma realidade europeia ou asiática ou do Oriente Médio, o que isto tem a ver com nós mais diretamente. Como antecipado pelo colega que me precedeu a fala, tem-se cada vez mais um processo, inclusive na América Latina e Caribe, de reafirmação da primazia dos Estados Unidos, não apenas como hegemon regional, mas a reafirmação da doutrina Monroe, de que o hemisfério ocidental é o hemisfério de garantia de segurança dos Estados Unidos e que aqui orbita a fortaleza americana, da qual nós
geograficamente fazemos parte. E, nesse sentido, é virtualmente impossível imaginar que um mundo cuja multipolaridade se torna a regra, em que as linhas de demarcação do mapa são alteradas pelo uso da força e que a competição se dá de forma multidimensional pela força, pela economia, pela ciência, pela tecnologia e pela cultura, esta dinâmica, por certo, está aqui também na nossa região. E o Brasil, por mais que seja afetado de forma indireta, também o é. E nesse sentido, algumas questões se colocam para nós. A primeira delas é nós, Brasil, enquanto um país intermediário, que se vê como ocidental, mas não é reconhecido como tal, mas, por outro lado, também não se vê como uma potência apenas média, mas se vê como uma potência regional com destino geopolítico. Qual é a liberdade de ação do Brasil em um contexto de sul global em que um BRICS é reformado, em que se altera o cálculo de poça dentro do próprio BRICS? Como é que o Brasil reagirá a esta contestação de um espaço econômico chinês na América Latina, da qual ou do qual o Brasil depende fortemente? E como é que o Brasil reagirá à contestação da presença sinocêntrica na região, que é fundamental para a futura recomposição de meios de força, dado que os termos de intercâmbio com a China, no que tange acesso a meios bélicos avançados e acesso à ciência e tecnologia, é muito distinto daquele da relação com os Estados Unidos, por exemplo. E a China faz um esforço de década de tentar chegar cada vez mais ao mercado de armas da América do Sul, sempre participando de listas na propositura de meios que se busca adquirir na região. E me encaminhando para o final, também para fazer uma fala um pouco mais curta para abrir para o debate, se faz necessário olhar para dois pontos, ao meu ver. O primeiro é lançar outra luz sobre como os Estados Unidos e a sua relação com a América Latina, ela não é necessariamente algo formulado com estratégia clara ou límpida. É interessante para quem estuda Estados Unidos e América Latina no campo da geopolítica, uma ambivalência na construção de uma estratégia, em que, ora, a América Latina ela é colocada em terceiro plano, em uma perspectiva que, inclusive, os meios de força alocados para a região são marginais, e outros momentos em que se busca uma contração, um aperto da região. E por que eu digo isso? Porque, se nós observarmos, inclusive no Brasil, existe um descompasso enorme entre a orientação política do governo em relação aos Estados Unidos, que busca traçar uma linha na areia, buscando um horizonte de neutralidade, de uma posição brasileira que não seja nem necessariamente vinculada a um consenso ocidental inexistente, ou nem com o bloco sino-russo, mas, por outro lado, os meios ou burocracias fortes de Estado, em particular no campo das Forças Armadas, que possuem uma vinculação fortíssima para com os meios de defesa militares dos Estados Unidos. Por exemplo, em estudo recente do IPEA, ocorre a constatação de que os Estados Unidos são o principal destino de visitas, intercâmbios e cursos de militares e oficiais superiores do Brasil, por exemplo. E isso rebate na forma com que nós pensamos doutrina, aquisição de meios de força e paradigmas tecnobélicos, que seguem eminentemente uma inspiração americana e OTAN. Nesse sentido, temos um descompasso entre uma das pernas do poder nacional, que é a dimensão militar no Brasil, e a orientação política, que às vezes é vacilante ou inexistente, ou teme a não entender a relevância dessa dimensão militar, não apenas como instrumento de poder nacional, mas também como instrumento de construção de uma estratégia de inserção internacional do Brasil em um mundo cuja geopolítica dialoga com a força, com a coerção e tem espaços cada vez mais diminutos para mecanismos multilaterais nos fazerem ouvir e ser ouvidos. E é nesse ponto que os desafios colocados, na minha perspectiva, ao governo Lula são muito claros. Um dos quais é a própria ausência de uma orientação política que saia
da dimensão apenas diplomática política, mas que também ressoe para o campo de outros instrumentos de poder do Estado, entre os quais a defesa. Por exemplo, qual é o real elemento que nos permite inferir a existência de controle civil sobre as Forças Armadas? Isso na perspectiva de quem controla a agenda da defesa. E isso é importante nós vermos, como, por exemplo, o PAC, que incorpora a defesa e, de forma acrítica, incorpora o portfólio de projetos estratégicos da defesa. Quem diz que são estratégicos? A defesa, os militares ou o governo que está aí com votos de milhões de brasileiros que apoiariam uma posição relacionada ao que é estratégico ou não? E o segundo é a inércia legislativa, inclusive do próprio governo, na disputa em relação ao modelo de força e alocação de orçamento em relação à defesa. Infelizmente, o que parece é que, além da inexistência de uma estratégia nacional que incorpore diplomacia, economia, meio ambiente, desenvolvimento e a defesa, temos também uma incapacidade de discussão aberta da necessidade de reformulação ou de repensar a inteligência de Estado, em particular, a construção de meios de contra-inteligência. Para um governo que afirma que o Brasil passou por um período de intervenção externa na sua democracia, do período de 2016 a 2022, não combater nessa frente da reorganização da inteligência, a sua civilização e criação de meios de contra-inteligência, não é estabilizar uma frente para não criar um problema político, mas é empurrar o problema para depois vir a explodir novamente. E tudo isso, em grande parte, se coloca numa conjuntura em que o relógio passa o tempo mais rápido, que é aquela de um cenário que temos à frente de um potencial governo Trump, que poderá trazer repercussões importantes para a reafirmação da antiga doutrina Monroe, que ressurge oficialmente e nominalmente na administração do Trump, não obstante ela sempre esteve aí, ou um cenário Biden, em que já vemos um movimento tímido, mas existente, de recomposição da presença dos Estados Unidos naquilo que é a sua zona de influência tradicional na América do Sul, a qual o Brasil não apresenta uma resposta coordenada em relação aos seus objetivos. Nesse sentido, a questão de uma grande estratégia do Brasil, de compreender o que o Brasil quer, quais meios irá articular e como isto será produzido através de consensos mínimos internamente, é um debate que, infelizmente, pouco vemos acontecer, mas é um debate decisivo diante de um mundo em que a violência, a guerra e o uso da força ganha um tônus de normalidade no panorama internacional. Muito obrigado. Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado mesmo. Vocês dois fizeram falas curtas, né? O que significa que o debate vai levá-los a falar bem mais logo na sequência. Eu agradeço muito, Augusto. Eu vou, então, abrir para as pessoas que quiserem fazer uso da palavra, ou formato de perguntas, ou exposições, pedindo que elas sejam breves, o mais breves possível, e na sequência eu devolvo para o Costas e para o Augusto. Enquanto as pessoas se inscrevem, eu próprio queria já fazer algumas provocações, fundamentalmente duas provocações. Uma, no que diz respeito ao papel geopolítico do BRICS, nesse processo todo de disputa. O BRICS vem ganhando importância. Um dos efeitos das sanções sobre a Federação Russa tem sido o da perda de potência do dólar como moeda internacional, né? Apesar de ainda ser absolutamente predominante, começam a ocorrer de maneira crescente operações em outras moedas que não o dólar, né? Há quem diga que as sanções econômicas à Federação Russa foram um tiro no pé para os Estados Unidos em vários aspectos do jogo do comércio mundial.
Mas, além disso, o BRICS vem incorporando novos países, né? Incorporou no Oriente Médio três países, incorporou no norte da África dois países, né? Ganhando uma importância para o sul global bastante maior. E agora o BRICS, sob o comando russo, até a próxima presidência do BRICS é russo, também aponta para um crescimento e para uma inclusão de novos países, né, a esse processo. Ou seja, em termos de população mundial, o BRICS hoje tem uma representação bastante importante do ponto de vista do PIB mundial, também ganha e vem ganhando crescentemente importância. E a minha questão é de que se a, a, nesse quadro das grandes disputas geopolíticas, as disputas de caráter econômico não são também disputas importantes e disputas às vezes predominantes e motivadoras de conflitos de outra ordem que não apenas econômico, né? Ou seja, a declaração da China como inimigo principal, né, dos Estados Unidos de certo modo, da própria União Europeia o caso. Segunda questão que eu queria rapidamente levantar, e aí é um pouco mais para o Costas até, né, que tem uma vivência europeia importante, é, eu queria entender um pouco o, o envolvimento da Europa na sua subalternidade aos interesses americanos, com países abrindo mão de grande peso que tinham. Por exemplo, a Alemanha hoje começa a não ser mais uma grande potência industrial, né? Esta coisa está ocorrendo com vários outros países da Europa. Eu acho que a Alemanha é o caso mais sério, mas isso é verdade também para a França, é verdade para a Inglaterra. Ou seja, qual é a explicação? Essa explicação é apenas no campo da psicologia, da psicologia do poder. Quais são os interesses? O que está em jogo nesse processo todo? Eu acho que essas duas falas, né, tanto do Costas como do Augusto, me permita chamá-lo, da outra vez eu te chamei de professor Augusto, mas agora já estamos ficando íntimos, então eu te peço permissão para te chamar de Augusto. Eu acho que as duas falas, elas, cada uma delas parte, digamos assim, de um paradigma diferente, quer dizer, aquela coisa que outro dia eu estava, eu leio muita coisa muito solta, absolutamente curioso, sou muito curioso ainda. E aí outro dia eu estava lendo um texto pequenininho do Kant, um dos opúsculos políticos dele, jurídicos, do final da vida. E ele dizia que, no final, ele explicava lá como ele via o mundo, como ele via a Europa, como ele via as relações internacionais, como ele via a humanidade caminhando sempre para a frente, apesar de tudo, e a paz perpétua sempre como uma coisa que está se aproxima, é um horizonte, mas é um horizonte que você está se aproximando dele, ele não foge totalmente. Então, o Kant dizia isso, que os homens agem, e eles agem levados por N motivos, interesses, inclusive, em geral, do ponto de vista da ética dele, interesses primários, demasiado pragmáticos, demasiado voltados para o ganho imediato. Então, os homens, a humanidade é assim. Mas, diz o Kant, acontece que, enquanto eles fazem essas coisas todas, tanto dentro dos estados, quanto nas relações internacionais, tanto no controle do território pelo poder instituído, como nas guerras internacionais, eles não sabem, mas as coisas estão acontecendo às suas costas. A expressão do Kant é essa, que as coisas estão acontecendo nas costas, a gente não vê. O filósofo pode chegar a ver, mas é só o filósofo que pode chegar a ver. Então, eu fiz essa introduçãozinha só para dizer o seguinte: aqui nós temos duas maneiras de ver o mundo. Eu vejo assim. Não é que elas sejam, digamos, não haja diálogo possível entre elas. Há diálogo possível. Mas eu acho que a visão do Costa é uma visão, assim,
muito crítica, inclusive no sentido de marcar a decadência europeia, de marcar a decadência americana, de marcar, no fundo, a decadência dos principais centros difusores, historicamente difusores, do modo de produção capitalista, através das sucessividades, das transformações desse modo de produção. E é uma coisa estranhíssima, porque é uma decadência, enquanto que o capitalismo como modo de produção, ele se torna planetário. Não existe nada além do capitalismo, na minha opinião. Existem países que se dizem socialistas, países que se dizem social-democracia, né? Países que se dizem socialistas, países que dizem socialista do tipo X, socialista com a cor Y, mas, na verdade, a mim não, isso não convence. Então, eu também tenho uma visão nesse sentido. E eu acho que nós temos hoje um capitalismo planetário, um capitalismo que tem várias faces, e uma das a face principal, até o final do século passado, foi a face instauradora do sistema, a face europeia, americana, eu diria, transatlântica. Então, essa está em crise. Essa tá, é estranho, ao mesmo tempo que o que ela propôs tornou planetário, houve um descarrilamento histórico e o que está dominante planetariamente é pleno vamos dizer, de conflitos que não são os conflitos clássicos que a esquerda, seja ela a esquerda, digamos, na linha do século XIX, tradicional, revolucionária, etc., etc., seja a esquerda social-democrata, reformista, tarará, 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 a coisa desandou, surgiu um mundo hum, tão ou mais conflitivo hoje do que foi o mundo do que a gente chamaria da vigência da Guerra Fria. Então, eu acho que isso é uma coisa, para mim, é uma coisa importante marcar, né? Então, eu creio que aqui nós estamos vendo duas percepções. O Costas mostra isso, né? E mostra que o outro lado avança, e que o outro lado é a China, é a Rússia. Eu acho que o Costa não tocou no assunto, mas no ponto, mas eu acho que é a Índia, tá? Isso, a Índia com o seu jogo próprio, a Rússia com o seu jogo próprio, a China com o seu jogo próprio, mas a diferença é que entre China e Rússia existe a amizade infinita, o amor eterno enquanto dure. Então, eu acho que isso está claro. Quer dizer, nós temos um mundo em que tem um grande ator, a Índia, que não chega a ser tão grande nem poderosa hoje quanto a China ou mesmo a Rússia, né? Mas a Índia, se a ascensão indiana continuar, é possível que em mais 20 anos, o que não é nada em termos de história de relações internacionais, a Índia seja tão ou mais poderosa que a China. Isso é uma possibilidade. Mas, independentemente disso, eu penso que nós vemos mesmo de um lado, uma aliança que eu chamaria um mundo transatlântico, o mundo da OTAN, o mundo da União Europeia, o mundo dos Estados Unidos como o hegemon desse mundo euroatlântico em decadência. Ele não está com, ele está com problemas. Continua sendo poderosíssimo, os Estados Unidos são o país mais poderoso do mundo, a OTAN é poderosíssima, a União Europeia tem o seu quanto de poder econômico, óbvio, óbvio, apesar de todas as dificuldades que está passando agora, mas isso não resolve o caso. Esse grupo, eles estão decadentes. E o outro lado está ascendendo, mas o outro lado está ascendendo, aí que que eu acho que é muito interessante, com muito cuidado. Aí você sabe, com muito cuidado, há uma guerra na Ucrânia. Há uma guerra na Ucrânia. E, na verdade, a guerra na Ucrânia, a meu ver, ela dispara depois da Rússia ter realizado, perdão, tudo que era possível para evitar essa guerra. Então, isso também é importante. Quer dizer,
E a Rússia, que aparente, todas as indicações que nós temos hoje, apesar dos 60 bilhões que foram, né, alocados, ou vão ser alocados para a Ucrânia, eles vão, obviamente, fazer uma diferença, mas não vai ser muita. E não há, a Ucrânia não tem mais nem recursos humanos, soldados, população para continuar a guerra, e ela não tem, o Ocidente que não estava preparado para esse tipo de guerra, ele estava preparado para operações pontuais, né, contra estados, territórios, povos muito frágeis. Né? Mesmo assim, teve muito problema, se deu muito mal em várias situações. Né? Basta pensar no Afeganistão. Mas o que a gente vê agora é exatamente isso, quer dizer, um cuidado tanto da China quanto da Rússia em, em termos retóricos, em termos discursivos, muito mais cuidadosa a China do que a Rússia, que ela tá numa guerra, em que ela está numa guerra contra a Ucrânia e a OTAN e a União Europeia, os Estados Unidos, e os aliados da OTAN extra-regionais. Então, né, é outra situação. Agora, eu vejo que, vamos dizer, também já estou falando até demais, né, fechando essa minha fala, eu vejo que a gente, no fundo, do Costas, né, da fala do Costas, a gente pensa, há que mobilizar. Quer dizer, o mundo está cada vez mais inóspito, cada vez mais ameaçado de conflagrações cada vez mais intensas e maiores, riscos enormes de uma guerra, inclusive uma grande guerra europeia, que é muito difícil que não vá para se tornar uma guerra mundial. E você tem também, por outro lado, vamos dizer, uma visão, eu diria, muito mais, entre aspas, né? Não estou nem, ao dizer isso, não estou nem valorizando, nem depreciando. Estou só usando uma categoria que me parece que explicita melhor. Uma visão muito mais, eu diria, técnica, muito mais de ciência política, muito mais de geopolítica como ciência, que é a do Augusto. Então, o Augusto vai mostrando os pontos, enquanto que o Costa mostra a Gestalt. Né? Então, eu acho que isso para mim, uma coisa que ficou muito clara para mim nessas duas falas iniciais. Agora, o que eu quero dizer a você é o seguinte: existe uma linha, né? Existe uma linha, quer dizer, a linha do Costas, eu acho que é uma linha com que eu tenho, né, uma certa aproximação, né? Não é completa, mas ela existe. A linha do Costa é uma linha que ela diz, existe a possibilidade, a situação não está perdida, essa coisa não é de caminharmos para um desastre imenso, um global, inevitável. É uma ameaça de desastre global, mas evitável. E aí sim, evitável como? No fundo, dada a falência europeia, a falência americana, a agressividade com que as coisas estão se desenvolvendo, e a guerra, o genocida contra Gaza, a tentativa de transformar o israelense de transformar uma guerra genocida numa conflagração geral no Oriente Médio. Né? Eu vejo assim esse ataque à embaixada consulado, né, o compound, né, na Síria, e a reação que era óbvia que ia ser muito forte, e depois tiveram que controlar a reação, os israelenses. Quem controlou? Os Estados Unidos, ajudado pelos atores Reino Unido, França, Alemanha, que fornece um apoio. A Alemanha, Estados Unidos e a Alemanha são os que mais apoiam a Israel. A Alemanha por óbvias razões históricas, né? Os Estados Unidos por óbvias razões geopolíticas, né? Então, eu acho que a gente está vendo, no fundo, que existe esse risco de uma grande conflagração, de o mundo se tornar muito, muito, muito inóspito num curto prazo, de 5, 8, 10 anos, talvez. Né? Por outro lado, a solução que o Costa dá é a solução, eu diria, clássica da esquerda, que é a mobilização social. E eu acho que, em se conseguindo essa mobilização social, no prazo longo, é efetivamente decisiva. O problema é nós chegarmos lá. Né? Eu acho que um momento nesse sentido,
uma coisa terrível que está acontecendo, mas que permitiu uma mobilização social que não se via em décadas, é a guerra genocida contra a faixa de Gaza. E a guerra, que é contra a faixa de Gaza, mas que leva a violências cada vez maiores em toda a Cisjordânia, em toda a margem ocidental. Então, eu acho que essa é uma coisa importante da gente levar em conta. E no que diz o Augusto, eu acho que aquela coisa, ele vai no ponto mesmo, nos vários pontos. E eu acho que ele diz, acho que mais para mim, né, a fala toda foi interessante, mas o mais interessante é quando ele se refere ao Brasil. E ele mostra, no fundo, uma situação sem solução. Porque eu acho, Augusto, como cientista político, geopolítico, né, cultor da geopolítica como uma ciência, ele aponta as coisas todas. E o grande problema é isso, que nós, até agora, não conseguimos fazer uma grande estratégia brasileira, aí, independentemente dos detalhes da análise dele, que é muito precisa, né? Mas eu acho que a gente não consegue, porque nós temos um problema enorme. Eu diria dois problemas enormes. O nosso problema enorme é, são as Forças Armadas brasileiras. Pelos motivos que o Francisco, que o Augusto Teixeira sinalizou. São Forças Armadas cuja visão de mundo, geopolítica, técnica, de tipo de guerra, de doutrina, de postura, ela é totalmente ajustada, eletivamente afim com as doutrinas que se originam do Pentágono, a estratégia americana. E a gente não tem como mudar isso. Enquanto a gente não mudar isso, não há como fazer uma grande estratégia. Por quê? Porque, inclusive, as poucas tentativas que foram feitas no governo, nos governos do PT, elas deram com os burros na água. Só para vocês, eu fecho com isso, só com um dado, né? A gente estava conversando um pouco, assim, falando, né, que o governo está pensando em 2% do PIB para a defesa, né, para o instrumento de defesa. E isso aí é uma notícia de hoje, mas essa mesma notícia ela foi objeto, né, dos jornais brasileiros, o Celso Amorim dizendo que a gente queria chegar aos 2%. A diferença é que, naquela época, os 2% para a defesa, para investimento em defesa, seriam para a defesa, mas não seria tirado recurso de outras áreas para fazer isso. E hoje eu acho que a gente não sabe muito bem se esse aumento para 2% for alcançado, como é que ele será feito? Quem pagará essa transferência? E com isso eu fecho minha fala. E peço desculpa pela extensão dela. Não, grato, Tadeu, grato. Vicente, Eu acho que é, nós outros estamos realizando um efetivo diálogo nessa sessão, né? Então, eu vejo que a participação dos não expositores iniciais faz parte dessa nossa postura, do nosso enunciado de que essas reflexões se expressam como diálogo, né? Então, eu quero aí valorizar muito isso aí. E vou aproveitar um pouco uma consideração feita pelo Tadeu, né, ao relembrar as reflexões Kant, né, e isto vou me direcionar tanto ao Costas quanto ao Augusto. A pergunta é: o que está acontecendo, o que está ocorrendo pelas costas? Né? Esta foi lá, o enunciado, né, proposto pelo Tadeu, né? E acá, Costas, é uma indagação a vocês, né? O que está acontecendo, né, pelas costas do establishment europeu? Né? costas em espanhol é espalda. Exato. O que está ocorrendo simultaneamente em Europa, não somente en las iniciativas, en las posiciones
del gobierno, del establishment, pero en la sociedad, en las fuerzas políticas, né? Claro que nós outros estamos mais informados de los movimentos de la derecha, né? Está mais evidente, né? Uma evidência eleitoral, política, agora mesmo em Portugal ha cambiado o governo, né? O crescimento, né, um desenvolvimento, né, das forças de extrema direita em França, em Alemanha, né, mesmo em Espanha, né? E, portanto, me gostaria que você pudesse refletir e nos informar um pouco dessa dinâmica da direita, pero é muito importante o que está ocorrendo na esquerda. Solamente fracassos, solamente silêncios, quer dizer, há esperanças, né? Há sinalizações, há tendências, né? Então, é mi indagação. E também, em sua fala final, Costas sugere um modo de enfrentamento nesta conjuntura, através de outras agendas, né? A agenda da paz, né? A agenda da não guerra. Pero acá também acho muito importante salientar as grandes ameaças à vida comum da humanidade, os câmbios climáticos, né? Enfim, é um conjunto de dilemas, não somente dos países, mas da humanidade. Queria sentir suas considerações. Para Augusto, né? Eu vou relativizar um pouco a leitura do meu amigo Tadeu, né? Porque também o Augusto nos traz alguns dilemas importantes. Ele nos traz, e aqui sou eu que eu vou designar, né, a lógica ou pêndulo do cabo de guerra, né? Há um cabo de guerra entre nossa diplomacia, nossa defesa e uma mediação não esclarecedora do nosso governo, né? O presidente Lula, na sua ofensiva diplomática, ele mantém uma posição de muita coerência. Por exemplo, a última entrevista coletiva do Lula na visita do Macron foi muito evidente. Quando o Lula afirmou: se vocês quiserem me convidar para falar da guerra, eu estou fora. Mas se querem me convidar para falar da paz, eu estou aí, né? E depois de uma visita muito amorosa, entre outras dimensões, né, da relação dos dois atores, né? Então, eu queria também e nessa lógica do cabo de guerra, o lado direito do cabo, ou seja, os militares, mantém uma unidade estrutural ou há fissuras? Hoje, né? Fissuras. Relembrando que eu percebo que houve uma negociação para avalizar pelos militares a condenação de generais. Isto é um processo em curso, né? E, portanto, concessões anteriormente nunca feitas, né? Então, eu indago aos dois, né? E, claro, que lá a conclusão é que estamos vivendo perigosamente no mundo muito perigoso. Agora, como viver com o perigo, né? Muito obrigado. Obrigado, Vicente. Bom, então eu devolvo a palavra para o Costas Zircos, e na sequência para o Augusto, já solicitando que sejam as palavras finais. Costas, com você, por favor.
Sí, sí. Bueno, yo creo que las preguntas y las intervenciones nos dan la oportunidad de ser más concretos en un mundo muy complicado, pero voy a tratar de una manera no simplística, pero de una manera logística de dar tratar de averiguar junto con ustedes algunas de las respuestas necesarias. Hablando de los BRICS. Los BRICS sí son antagonistas del mundo euroatlántico y son antagonistas no solamente en un nivel geopolítico, pero en todo lo que tiene que ver con un mundo, como dijo correctamente Augusto, estoy de acuerdo, un nuevo mundo policéntrico que necesita un nuevo equilibrio mundial para preservar la paz. Porque siempre durante las luchas antagonísticas, el proceso bélico de la confrontación militar es una realidad y eso es lo que vemos ahora. Pero yo diría si los BRICS tienen que tener una ventaja ideológica, política sobre el mundo euroatlántico, es de tratar de dar a la humanidad respuestas filosóficas, no solamente políticas, porque el mundo necesita la filosofía como el oxígeno, tratar de analizar la realidad y dar respuestas que le dan la oportunidad a los que lo sufren, a los que están en completa marginalización social y política, y estoy hablando no solamente de pueblos, pero también de naciones, de estados, de que puedan respirar, que puedan respirar. Bajo el mundo capitalista de Washington, ese respiro y ese oxígeno ya no existe, especialmente para los mundos y los países, las regiones de los mundos y los países y los estados, como en África o en América Latina o en Asia, que son naciones pequeñas bajo el control colonialista e imperialista del mundo euroatlántico. Entonces, los BRICS tienen que dar respuestas en un nivel de igualdad, en nivel de colaboración total con esta gran parte del mundo. Yo creo que esto debe ser la ventaja de los BRICS sobre las respuestas que se tienen que dar a los pueblos. La multiplicación de los miembros y colaboradores de los BRICS, en mi opinión, se va a aumentar mucho más en el futuro cercano, por dos razones. La primera razón es de que muchas naciones quieren tener más independencia de Washington, quieren conquistar más independencia nacional. Sus burguesías, también los pueblos lo necesitan, porque quieren respirar más, quieren tener más control de sus riquezas y de sus políticas, algo que no es permitido bajo el mundo euroatlántico. Así que yo diría de que los BRICS tienen que también trabajar, lo dije inicialmente, pero yo creo que es algo imperativo, la reforma de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas representan la correlación de fuerzas después de la Segunda Guerra Mundial, pero no representan la correlación de fuerzas del mundo actual. Y eso tiene que cambiar, pero no solamente con la inclusión de nuevos poderes, pero también más que todo de conquistar un nivel donde la Asamblea General de la ONU va a jugar un papel mucho más afirmativo, positivo, importante y práctico en el mundo, algo que no lo puede hacer ahora. El ejemplo más reciente fue hace cuando 2 días, bajo la petición de Algeria, se pidió de que Palestina sea ya un miembro formal y no solamente un miembro informal de las Naciones Unidas. Algo de lo que el veto de Estados Unidos lo prohibió en el Consejo
de los 5 en el Consejo de la Seguridad. Y estamos en un mundo donde la humanidad ve con sus ojos y siente día por día 3 crímenes internacionales que se están llevando a cabo en este momento. El genocidio contra el pueblo palestino en Gaza y en Cisjordania, el desplazamiento demográfico de Gaza con más de 1,6 millones de personas y la limpieza étnica de la región. Estos son 3 crímenes contra la humanidad, de lesa humanidad. Y las organizaciones internacionales y los cuerpos internacionales o miran para el otro lado o usan la hipocresía como una arma para no ver lo que se tiene que ver. Y eso lo digo de una manera muy simple porque ese debe ser la voz de la izquierda hoy en el mundo, la injusticia. El apartheid falleció en Sudáfrica, pero renació en Israel contra los palestinos. Y si este apartheid no es vencido, vamos a ver la multiplicación del apartheid en Europa. ¿Y por qué lo digo eso? Y paso a la otra respuesta. Los últimos acontecimientos políticos en la Unión Europea, 2 ejemplos muy vivos. Hace 15 días en Berlín se celebraba un congreso de judíos alemanes y palestinos contra el genocidio. Invitados del exterior era el rector palestino de la Universidad de Edimburgo en Escocia, un socialdemócrata griego que se llama Yanis Varoufakis, que lo conocen, un economista, y otras personalidades de Europa. Les prohibieron la entrada a Alemania, cortaron los vídeos, mensajes del exterior y el Congreso no se celebró. Hace 5 días, el líder de la izquierda francesa Insoumise, Mélenchon, le prohibieron a visitar a 2 universidades en París, donde hablaría sobre Palestina. Ya es un tema prohibido en Europa. Algo que si uno lo leía hace un año en los diarios no lo iba a creer. Europa ya se está convirtiendo en un sistema político autárquico donde la marginalización de temas políticos centrales mundiales están prohibidos en los foros democráticos donde los ciudadanos intercambian opiniones y realizan actos políticos y sociales de solidaridad con Palestina. Eso tiene que ver con el cambio político de Europa y del instrumento. Cuando hablo de Europa, hablo de la Unión Europea, que esa es una equivocación mía, porque la grande equivocación política en Europa, de la Unión Europea, es que cuando habla de Europa no incluye a Rusia, que Rusia también es un Estado europeo y asiático, es un Estado euroasiático. Serbia también. Pero bueno, cuando se habla de Europa se generaliza. Así que tenemos que hablar de la Unión Europea. Estos países que vivieron y también cometieron crímenes de lesa humanidad hace 4 o 5 siglos atrás en América Latina y en África, países, grandes poderes colonialistas, se han quedado sin colonias y sin neocolonias. Y ahora están colonizando a sus ciudadanos en Europa. Porque la pobreza en este momento en Europa está aumentando a un punto increíble. Ayer en Bruselas sacaron un dato económico de Alemania donde el 20% de la población alemana ya está cerca del nivel bajo de la pobreza. El 20% de los alemanes.
después del suicidio de la burguesía alemana, cuando aceptó la destrucción de los oleoductos Nord Stream, aceptó la destrucción de su economía exportadora para convertirla en una economía militar de producción de armas. Francia también, Italia también. Así que vemos un cambio estratégico en el modelo social de Europa, donde las burguesías ya usan a políticos los cuales solamente repiten lo que dice Washington. Pasa con Josep Borrell o con Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, o con Macron, o con Scholz en Alemania. Y vemos de que esta automatización de una subida de la pobreza con la subida también de la extrema derecha, de la subcultura europea, la cual está difundida por todos los medios de información controlados por el capital europeo, tiene que darle un paso y una oportunidad a la izquierda, como dijo correctamente Vicente y también Antonio y otros compañeros, y Tadeo habla de eso también. ¿Cuál es la izquierda europea? La izquierda europea se ha dividido en dos campos, en un campo pro-OTAN y un campo anti-OTAN. Desgraciadamente lo simplifico de esa manera para no cansarlos mucho sobre la geografía de la familia de la izquierda europea, pero la socialdemocracia europea que existía hace 30 o 40 años ya no existe. Ya no existe Willy Brandt, no existe Mitterrand. Existen socialdemócratas europeos que se han convertido en políticos de implementación neoliberal. Ya han aceptado al neoliberalismo como el eje de sus políticas. Por eso tenemos en Europa y hemos tenido en Europa y tendremos en Europa en el futuro cercano muchos gobiernos de coalición de la socialdemocracia neoliberal y los partidos de la derecha. Esto ha creado un vacío en el mundo social europeo donde la extrema derecha, como la señora Le Pen, o el Vox en Francia, o el Vox en España, o la señora Meloni en Italia, o el AfD en Alemania, o partidos de extrema derecha de ortodoxia religiosa en Grecia, han ganado mucho espacio político y cultural, mucho espacio, por dos razones. Primero, porque la izquierda, que todavía quiere ser unitaria y quiere tener una respuesta ideológica, social de protesta y también de propuestas, está completamente marginalizada de los grandes medios de información. Así que es una izquierda donde no compite, no se antagoniza en el mismo nivel que la extrema derecha, que todos los días, en todas las horas, está en todos los medios centrales de Europa, medios de comunicación. Eso le da ahora al capitalismo europeo, y yo creo a Washington también, de darle una subida necesaria a la extrema derecha o al neofascismo disfrazado, como digo yo algunas veces, con un poquito de más de lo que tengo que decir, pero un neofascismo, neonazismo disfrazado. El capitalismo necesita a ese neofascismo disfrazado hoy en Europa. Lo necesita porque si las preparaciones bélicas y la multiplicación de confrontación contra la sociedad, y cuando hablo de la sociedad no hablo solamente de los clásicos proletarios o de la clásica pobreza en las sociedades, pero también hablo de los inmigrantes, los millones y las millones de personas, de refugiados de guerra y refugiados del norte de África y de Afganistán y de Siria y del Medio Oriente que han huido porque la OTAN y porque
el mundo euroatlántico ha destruido a sus naciones o a sus territorios, directamente o indirectamente. Así que tenemos a millones de refugiados en Europa que son la clase más explotada en el continente europeo y la clase más barata, una esclavitud moderna del siglo XXI. Entonces se usa el racismo étnico, el racismo de color, el racismo de clases, el racismo cultural, en total alianza con los grandes poderes económicos, industriales y mediáticos de Europa. En ese contexto, la izquierda europea no tiene que ser solitaria, tiene que abrir caminos de colaboración con la izquierda latinoamericana, con la izquierda africana, del continente africano y con el resto de la izquierda del mundo. Y también con las fuerzas pacíficas o pro-paz que existen en todos los continentes. Ese ya es el camino de la globalización de la izquierda, la cual tiene que tener simplemente un programa en el cual solamente tiene que decir protección de la humanidad. Lo que decía Fidel hace muchas décadas, pero que sigue con nosotros porque sus palabras proféticas todavía nos siguen al lado nuestro. Entonces, termino diciendo de que el contexto y la geografía política de Europa no es tan diferente como la de América Latina, porque yo creo que en Europa podemos tener copias de Milei, copias mejores o copias peores, pero copias de Milei. Porque en Europa la clase media que ha perdido cualquier tipo de participación económica y está siendo marginalizada, se les dice en los medios de información que tiene que esperar a un mesías. Eso es lo que le dicen. Y ese mesías en Argentina se llama Milei y en Europa no sé cómo se llamará, pero el comportamiento, la retórica y la estrategia es común. Y por eso la izquierda necesita de unificar su agenda, su programa y sus acciones y globalizarla. Eso lo tiene que hacer en el mundo académico, en el mundo de intelectuales, en los think tanks, en los sindicatos, en las luchas y en los procesos de luchas en todos los continentes. Termino diciendo, compañeras y compañeros, de que el trabajo que estamos haciendo hoy de dialogar y tratar de encontrar respuestas para la gente simple o la gente que quiere encontrar salidas de este callejón sin salidas, es de que no podemos estar solos ya o vivir en mundos paralelos sin conexión. Tenemos que usar todos los caminos posibles para poder unir fuerzas, fuerzas mínimas o fuerzas muy grandes en el futuro cercano. Por eso yo digo de que lo que está pasando en África o en Asia o en América Latina, donde hay más estrategia de parte de la izquierda, con muchas complicaciones, con muchos problemas. Ustedes saben mucho mejor que yo. Yo escuché a Augusto y a Tadeu y a Vicente y a Antonio lo que está pasando en Brasil o lo que pasa en el resto de América Latina y los problemas que tendremos en América Latina con la llegada de Trump, si llega Trump al poder, es de que se va a convertir en una región en la cual tenemos que dar desde ahora nuestra atención, porque lo que pasa en Europa en nivel social, sociopolítico y mediático, lo van a tratar de generalizar también en América Latina. Y hay que tener mucho cuidado con la división de la izquierda, la cual es una división en la cual conocemos muy bien que tiene sus raíces en cuestiones ideológicas, teóricas, pero eso ya no tiene espacio, no podemos seguir en ese camino de división. Tenemos que encontrar respuestas unitarias porque tenemos que dar respuestas a la humanidad. Y eso es lo que la humanidad espera.
Europa siempre fue un laboratorio del fascismo y del nazismo en el siglo XX. Lo quieren repetir en el siglo XXI, modernizado, con una máscara democrática o pro-democrática o casi democrática, pero vean el autarquismo y las políticas en las últimas semanas y meses que se está llevando en Europa. Las banderas palestinas están prohibidas bajo la orden de la policía de París de estar presentes en las calles de París. Banderas palestinas. Eso no puede pasar en Grecia porque aquí el movimiento está mucho más avanzado en cuestiones de solidaridad, pero también en Francia, que existe ese apoyo, tenemos a más de 6 7 millones de musulmanes en Francia que también no están de acuerdo en esto. Pero uno ve que la polarización de la sociedad europea también la vemos en la polarización de la sociedad norteamericana. Es algo muy, muy vivo. Ustedes en Brasil conocen mejor que yo de que el imperialismo usa sectas religiosas para entrar en regiones que quiere disputar su hegemonía, y lo ha hecho en América Latina, pero también lo ha hecho dentro de su país en Estados Unidos, y eso ha creado polarizaciones de racismo, de creencias religiosas, de creencias que están fuera de la atmósfera ya religiosa. Eh, por eso, compañeras y compañeros, termino diciendo de que lo que decimos hoy, lo que analizamos hoy, tiene que también tener un pensamiento filosófico, porque la filosofía es necesaria en la política. La política geopolítica o la política económica, la socioeconomía, si no tiene una filosofía en la cual cuando le van a preguntar a un periodista, le va a preguntar a Josep Borrell, ¿qué piensa usted de un niño que duerme en la calle en la ciudad, en Bruselas o en Berlín o en Roma? Él no puede dar ninguna respuesta y no la puede dar porque no usa la filosofía dialéctica o la filosofía como una parte del pensamiento político porque piensa en nivel de estratosfera, fuera de la sociedad, en cuadros cerrados y marginalizados de la sociedad. Es muy necesario de encontrar un nuevo alfabeto de comunicación de la izquierda con las masas. Tenemos lecciones históricas positivas y negativas, pero tenemos que trabajar en eso para globalizar nuestras acciones. Gracias. Muito obrigado, Costas. Em sua fala, esta é a segunda vez que a gente dialoga, e a sua fala nos oferece objeto de pensamento, objeto de reflexão bastante importante. Eu queria agradecer muito. E aí queria já passar, então, também para as palavras finais para o Augusto. Augusto Teixeira, com você, por favor. Obrigado, Granado. Agradeço a oportunidade de escutar o Costa. Sem dúvida alguma, essa sessão, acredito que se tempo tivéssemos, ficaríamos por aqui pelo menos mais umas 4, 5 horas, porque o papo está muito bom. Aí agradeço de antemão a intervenção do Tadeu, que foi um deleite poder escutar essa reflexão. Vou tentar conectar os dois pontos que me foram colocados em uma resposta única, que na verdade eu trago mais dúvidas do que necessariamente respostas, né? O primeiro tópico sobre a questão do BRICS e a sua ampliação, eu vejo a questão do BRICS envolta em um elemento que talvez a gente não reflita tanto, mas é crucial, na minha opinião, que é a ideia de o que é o Sul Global. Por que que eu acho que vale a pena se questionar, dar um passo atrás para tentar entender o que é o Sul Global? Porque, em geral, nós, quando falamos do Sul Global, nós temos quase como um paradigma o contexto da Guerra Fria, um contexto de um bloco de não alinhados, um contexto em que você tinha uma outra opção de mundo daqueles que não estavam conectados com os processos decisórios do futuro do mundo. Só que em uma conjuntura que aponta para que a estrutura se converte numa multipolaridade, um mundo policêntrico, esse sul global
contempla a Rússia, contempla a China, que são atores diretos da competição geopolítica global, de uma disputa por espaços de influência, que muitas vezes são muito mais de ordem regional do que necessariamente global. E esse eu acho que é um aspecto distintivo daquilo que significa para a geopolítica global, tanto a ideia disso global, como o horizonte de resposta que o BRICS pode dar. Porque se nós considerarmos, por exemplo, a China, com todo o seu desafio de reconstruir um mundo sinocêntrico, de se desenvolver, de manter suas fronteiras seguras, de redesenhar seu ambiente estratégico, o seu desafio regional é hercúleo, se nós consideramos a existência de potências nucleares na mesma região, os Estados Unidos se vendo como uma potência asiática ou do Pacífico, e um cordão sanitário de potências, inclusive com álcools, e nuclearização de outros, como da Austrália, com um submarino de propulsão nuclear a ser desenvolvido com a ajuda britânica e americana. Então, o desafio chinês, não obstante o seu apelo de influência global e de ator global, é muito regional. Isso, de certa forma, ajuda talvez a entender o elemento de autocontenção e o elemento de restrição e autorrestrição na sua atuação global, em fatores de coordenação de aspectos que fogem àquele ambiente asiático que lhe é mais imediato ou peculiar. E se a gente pensa nesse sentido, pensando isso para BRICS, o BRICS, da minha concepção, ele é, de um lado, uma oportunidade gigantesca por parte de países como o Brasil, que é um país que tem um destino geopolítico interessante, mas não tem dentes para morder. Então, o BRICS apoia uma possibilidade com uma plataforma de visibilidade, um elemento para poder fazer parte de uma concertação que não é uma aliança, mas quando muito um alinhamento que poderá ser relevante em certos objetivos nacionais em que se possa cooperar. Mas, por sua vez, o BRICS, da forma que eu entendo, também não me parece um ponto de convergência de grandes soluções, especialmente se a gente considera a complexidade dos arranjos que fazem parte do próprio BRICS e que têm disputas muito anteriores à formação do bloco ou da própria ordem com a qual vivemos. Se nós considerarmos, por exemplo, o jogo da China, da Índia, muito bem colocado aqui pelos colegas, que é um ator essencial do BRICS e que tem uma disputa de equilíbrio de poder muito forte com a China, inclusive de tandem nuclear. Se a gente olha para a participação do Irã e a Arábia Saudita no BRICS, são dois atores cujas forças se anulam, de certa forma, no ambiente do Oriente Médio. Então, ao mesmo passo que o BRICS ele pode ser um ambiente de convergência, de aspectos mínimos de coordenação no âmbito global, isto, e até pelo dilema dos grandes grupos, pela inclusão de novos membros, constrange a possibilidade de um órgão decisório ou de um órgão forte de grandes convergências à luz daquilo que é a OTAN, que tem um hegemon que lhe dá a direção e os demais assim o atendem. É por isso que eu vejo a discussão do BRICS como algo importante, mas como algo limitado, que o Brasil tem que ter de forma muito clara o que lhe interessa do BRICS e se essa expansão do BRICS, de fato, se lhe foi importante e pertinente para aquilo que seriam interesses brasileiros nessa quadra geopolítica no momento. O fato é, o BRICS ele aponta ou ele surge como uma excelente oportunidade de plataforma de articulação. A questão é termos prioridades muito claras daquilo que queremos no ambiente internacional para que o BRICS tenha uma funcionalidade estratégica para a política externa brasileira ou uma grande estratégia quando vier a ter. E sobre o segundo aspecto, relacionado à dinâmica do dilema do cabo de guerra, como bem colocado pelo Trevas, eu vejo muito dessa forma, né? Não necessariamente que tenhamos trevas, uma disputa ativa, clara, à luz do dia, entre militares e diplomatas, duas burocracias fortes que têm uma autoimagem relevante, que se veem como atores de Estado, que influenciam a composição da agenda e que, às vezes, disputam certas competências uns dos outros, a exemplo da ideia de uma diplomacia militar ou diplomacia de defesa combatida pelos diplomatas, por exemplo, mas o que eu vejo é muito mais um problema de caráter político, do elemento eleito governativo, que é aquele responsável por dar a condução, por compor a agenda, e não ser capturado pelas agendas. Porque
Se nós voltarmos para Aron, a ideia clássica do militar e o diplomata como os dois lados da mesma moeda, nós temos que ter uma moeda. A diplomacia e o elemento militar como elemento que permitam com que o Estado se apoie na consecução dos seus interesses pela persuasão ou pela força, se necessário for. E o fato, e aí acredito que toda a nossa conversa aqui deixa muito claro, numa perspectiva de descrever e analisar a realidade que nos coloca, que nós vivemos, é uma realidade de conflito, de competição, de risco, numa concepção em que o mundo se torna mais complexo, de difícil coordenação e controle. As instâncias de coordenação multilateral, inclusive o próprio Conselho de Segurança da ONU, se mostram insuficientes para tentar mitigar as mazelas que vemos a olhos nus, e temos essa realidade cada vez mais batendo a porta na nossa região. E o que preocupa é o tempo do mundo e o tempo do Brasil, em que esse tempo do mundo de maior conflito, competição e impacto estratégico pode chegar aqui muito mais rápido do que a nossa inteligência possa dar uma resposta e essa começar a maturar em termos de mudança institucional, mudança de orientação política, entre outros elementos. E é nesse sentido que a questão militar no Brasil, que é uma questão de Estado, não no sentido apenas pelo seu componente de força, mas pela própria característica do Estado brasileiro republicano, é uma questão indelével, na perspectiva de compreender a coordenação de uma ponta estratégica não existente. Ou seja, os militares, que não são um monolito, é importante que isso seja colocado, você tem elementos, dissensões entre as burocracias e intraburocracias, é, 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 existe a necessidade da construção, talvez, de uma ponte, de uma tentativa de interlocução, de uma tentativa de criação de pontos de convergência. E aí eu lembro um esforço feito pelo próprio primeiro governo Lula, que foi extremamente frutífero, que foram ciclos de conversa sobre política de defesa, no contexto 2003, 2004, que levaram à construção da Política de Defesa Nacional em 2005, posteriormente a Estratégia Nacional de Defesa, que foi um documento importantíssimo à época do Livro Branco e que, de certa forma, impulsionou uma mudança grande na criação de o que seria hoje uma comunidade de defesa no Brasil, da qual, inclusive, eu sou produto deste movimento. Então, eu acredito que esta tentativa de aproximação qualificada, no sentido de tentar costurar a nossa inteligência civil, da diplomacia, de outras áreas, com a defesa, tentando pensar essas questões e não isolar uma frente como um problema não existente, é algo que se torna fundamental, inclusive com uma forma qualificada de tentativa de condução política da defesa, do que nós queremos, para onde vamos, e como esses elementos se subordinam a uma vontade eleita pelo poder, pela população em um contexto de democracia que luta para se sustentar. É um debate duro, é um debate doído na conjuntura em que nós estamos, e é um debate que, de certa forma, apresenta um dilema muito claro para o governo, que, ora, busca manter-se atuante num contexto de hiperfragmentação partidária, de disputa entre elites que não apoiam no contexto fora do Congresso, em uma situação de brigar com uma burocracia forte, para a qual se busca realizar um elemento de tentativa de concertação. O problema é que o mundo não espera o Brasil. O mundo não espera nós nos resolvermos a nossa casa, como vemos na situação na Argentina, como vemos uma situação de escalada de tensão interna na Venezuela, que nós não sabemos o que poderá acontecer, e com essa buquelização da América do Sul, com governos começando a assumir posições autoritárias também à direita, com o emprego das Forças Armadas no âmbito interno, com a questão de segurança. Ou seja, temos um cenário muito perto de nós, que não é alvissareiro e que, de certa forma, urge para a tentativa de pensar respostas, para a tentativa de olhar para elementos que, infelizmente, são temas cujo seu alcance é mais comezinho brasileiro, mas que urgem em termos de uma reflexão qualificada, inclusive das esquerdas, que tiveram uma reflexão muito apurada sobre essa relação militar, defesa, Brasil e o elemento nacional por muito tempo. Que aí eu acredito que é o elemento que liga
com muito da fala do Costas, que é a característica tradicional do pensamento da esquerda convencional do elemento unificador, de pensar o coletivo, de respostas universais, no sentido de abarcar a diversidade em uma solução que pudesse ser compartilhada com os outros elementos, algo que é uma característica perdida pela ampla atomização das lutas sociais contemporâneas. Esse seria mais ou menos alguns elementos das minhas palavras finais, que peço desculpa por não responder, mas trago mais dilemas para esse cabo de guerra que se coloca diante de nós. Obrigado. Bom, nós que agradecemos, Augusto. Se a gente conseguisse ter resposta para as perguntas que a gente faz, a gente avançaria muito. Mas as perguntas são às vezes importantíssimas, mesmo quando não existem respostas claras. Muito obrigado a você, muito obrigado ao Costas. Nós voltamos novamente na próxima semana. Já deixo o convite a todos e a todas para esse nosso novo encontro. Muito boa noite a todos e a todas.